O portão de ferro se abriu devagar, revelando uma estrada de pedras portuguesas que levava ao coração da fazenda Montenegro. Lívia Azevedo pedalava com calma, cada movimento da bicicleta velha ecoando no silêncio pesado daquela manhã de agosto. O sol de Ribeirão Preto batia forte nas costas, fazendo o ar vibrar sobre os pastos perfeitamente alinhados. O que ela fez em seguida fez até o sol de Ribeirão parar para assistir. Se inscreve no canal e conta pra gente aqui nos comentários de que parte do Brasil você está assistindo essa história, meu amigo. Ela sabia o que viria. Já conhecia os olhares, conhecia os sorrisos contidos, conhecia o peso da dúvida antes mesmo de qualquer palavra. Aos 27 anos, Lívia carregava graxa nas unhas que nenhum sabonete conseguia remover completamente. Seu cabelo preso num rabo de cavalo simples, a camiseta desbotada com o nome de uma oficina que já não existia mais, a calça cargo manchada de óleo, tudo nela gritava o oposto do que aquele lugar representava. E todos perceberam. Na garagem ampla, sob um teto que parecia flutuar sustentado apenas pela arrogância de quem o construiu, repousava a Porsche Panamera. Preta. Imponente. Silenciosa havia meses. R$ 1.200.000 transformados em metal inerte. 3 mecânicos uniformizados observavam à distância, encostados numa BMW que reluzia como troféu. Um deles cochichou algo e os outros riram baixo. Lívia desceu da bicicleta. Não olhou para eles. "Você é a mecânica?" A voz veio de trás. Henrique Montenegro tinha 52 anos e a postura de quem nunca precisou perguntar 2 vezes. Camisa social branca impecável, relógio que valia mais que a casa de Lívia, sapatos italianos que refletiam o chão polido. "Sou Lívia Azevedo?" "Sim." Ele não estendeu a mão. Deu 2 passos ao redor dela, avaliando. Como se analisasse um produto defeituoso. "Seu pai é o Roberto, da oficina da Avenida 9 de Julho?" "Era. Ele faleceu há 3 anos." Henrique cruzou os braços. "Então você é a filha que tocou a oficina depois?" "Toco ainda. Sozinha." Um dos mecânicos uniformizados tossiu, disfarçando uma risada. Henrique se virou para a Porsche com um movimento estudado, dramático. Apontou para o carro como quem aponta para uma sentença já proferida. 7 mecânicos certificados, 3 empresas especializadas, equipamentos de 50.000 euros, 2 meses de tentativas. Ele pausou, deixando o peso das palavras afundar. Nada, absolutamente nada. O carro não liga. Os sistemas eletrônicos não apontam falha. É como se estivesse perfeito, mas simplesmente recusa-se a funcionar. Lívia se aproximou do carro. Contornou devagar. Observou os pneus, a lataria, os vidros. Não tocou ainda. "E você acha que vai conseguir o que nenhum deles conseguiu?" A voz de Henrique carregava algo além de dúvida. Carregava desprezo educado, o tipo que fere mais fundo. "Não sei." Lívia respondeu sem tirar os olhos do veículo. "Por isso vim ver." "Ver." Henrique repetiu, saboreando a palavra. "Quanto você cobra para ver?" "Depende do que eu encontrar." "E se não encontrar nada?" "Então não cobro." Henrique sorriu. Não foi um sorriso gentil. "Interessante. Então vamos fazer diferente." Ele ergueu a voz, certificando-se de que todos ouviam. "Se você não resolver, sai daqui sem cobrar nada. Nem deslocamento, nem hora trabalhada. Nada." Lívia finalmente olhou para ele. "E se eu resolver?" "Se você resolver?" Henrique fez uma pausa teatral, olhando para os funcionários, para os mecânicos, para todos que testemunhavam. "Eu pago o dobro do valor que me cobraria." Sem discussão. Silêncio. Os mecânicos trocaram olhares. Um deles cruzou os braços, balançando a cabeça devagar. Lívia sentiu o peso da armadilha. Não era apenas um trabalho, era um espetáculo. Uma humilhação pública programada. Henrique estava tão certo de que ela falharia que transformara a situação num entretenimento. Ela olhou para a Porsche novamente.
Depois para a bicicleta velha encostada no canto. Pensou na oficina vazia esperando por ela em casa. Pensou nas contas acumuladas. Pensou na última vez que alguém duvidou dela assim, com tanta convicção. Pensou no que seu pai diria. Aceito. A palavra saiu firme. Henrique estendeu a mão. O aperto foi rápido, mecânico. Ele já estava se afastando quando completou. Você tem hoje, até às 6 da tarde. Depois disso, não importa o que descobriu. Quero respostas ou quero você fora daqui? Lívia não respondeu. Henrique entrou na casa principal, deixando para trás apenas o eco de seus passos e a certeza de uma vitória que ele considerava inevitável. Um dos mecânicos se aproximou. Mais velho, barriga proeminente, olhar cansado. Olha, sem querer desanimar, mas esse carro já passou por gente muito mais experiente. Tem laudo técnico dizendo que o problema é na central eletrônica. Provavelmente vai precisar trocar tudo. 30, 40 mil reais de peça. O cara não vai pagar. Obrigada pelo aviso. Lívia abriu a maleta de ferramentas. Você é nova. Não precisa passar por isso. Pode ir embora agora, ninguém vai julgar. Lívia ergueu os olhos para ele. Não havia raiva. Apenas cansaço. Eu já fui julgada no momento em que entrei aqui de bicicleta. O mecânico desviou o olhar. Voltou para perto dos colegas. Lívia abriu o capô da Porsche. O motor estava impecável, limpo demais, como se tivesse sido lavado recentemente, escondendo qualquer rastro do trabalho anterior. Ela conectou o scanner automotivo. Luzes piscaram. Números surgiram na tela. Tudo indicando normalidade. Perfeição técnica. Exatamente como Henrique havia dito. Mas algo estava errado. Algo que não aparecia nos números. Algo que não tinha nome em nenhum manual. Lívia fechou os olhos. Respirou fundo. Colocou a mão sobre o motor, sentindo o metal frio sob a palma. Um gesto antigo. Um hábito que aprendera ainda criança, observando o pai. Antes de confiar no diagnóstico, confia no que o carro está te dizendo. A voz de Roberto ecoou em sua mente. Clara. Firme. Lívia abriu os olhos. 6 horas. Um carro impossível. Uma armadilha pública. E a certeza de que, se falhasse aqui, nunca mais seria levada a sério. O calor aumentava. O silêncio pesava. Ela começou a trabalhar. Lívia começou pelo óbvio. Conexões elétricas, fusíveis, cabos, nada. O scanner mostrava dados perfeitos. O carro simplesmente recusava-se a obedecer. O sol transformara a garagem numa estufa. Um dos mecânicos se aproximou com água. Sérgio, trabalho aqui há 6 anos. Ele esperou ela beber. O último que tentou era alemão, da própria Porsche. Passou 3 dias. Não conseguiu nada. E o que ele disse? Que precisava trocar módulos, 55 mil reais, sem garantia de funcionar. Sérgio coçou a barba. Posso te falar uma coisa? O patrão não quer consertar o carro. Ele quer provar que não tem conserto. Já decidiu vender como sucata. Você é só mais uma testemunha. Lívia sentiu o estômago apertar. Ela voltou ao scanner, revisando históricos antigos. 3 meses atrás, um erro temporário. 18 segundos. Depois sumiu. Nenhum relatório mencionava isso. Mas Lívia conhecia aquele código. Já tinha visto no passado, num carro que o pai consertou. A memória estava turva, mas a resposta estava ali, em algum lugar. Às 11 horas, Henrique voltou trazendo um homem de terno. Doutor Almeida, advogado, vai testemunhar que dei todas as condições. Henrique se aproximou do motor. Já são 5 horas. E pelo que vejo, o carro continua igualzinho. Diagnóstico leva tempo. Eu paguei 23 mil em diagnósticos. Ele se inclinou, invadindo o espaço dela. Ou você sabe o que fazer, ou não sabe. Henrique começou a sair, mas parou. Sabe qual é o problema, Lívia? Você é como seu pai. Acha que tempo resolve tudo. Mas às vezes as coisas não têm solução. E quanto mais você tenta, mais fica óbvio que está perdida. As palavras cortaram. Lívia voltou ao scanner. Revisou cada linha, cada parâmetro. E então viu.
Uma atualização de software. 3 meses atrás. Procedimento padrão, feito por empresa certificada. Mas algo saíra errado. Parâmetros sutis alterados. O suficiente para travar o motor em modo de proteção. Era isso. Mas para reverter, precisaria de senha de acesso. Senha que só concessionárias oficiais tinham. 12:00. 6 horas restantes. Um problema que ela finalmente entendia, mas talvez não conseguisse resolver. Lívia ficou parada por 1 minuto inteiro, olhando para a tela do scanner. A senha era o único obstáculo entre ela e a solução. Mas não havia como consegui-la. Concessionárias não compartilhavam códigos de acesso. Era protocolo de segurança. Ela pensou em ligar para algum contato. Mas quem? A oficina do pai era pequena, independente. Eles nunca tiveram acesso a esse tipo de informação privilegiada. O calor aumentava. O suor escorria pelas costas. Sérgio voltou carregando um banquinho. Quer sentar um pouco? Não, obrigada. Ele observou a tela do scanner. Encontrou algo? Talvez. Mas... Lívia hesitou. Preciso de uma senha que não tenho. Sérgio assoviou baixo. Então não tem jeito. Deve ter. Ela falou mais para si mesma do que para ele. Olha, sem querer desanimar de novo, mas se você não tem a senha... Ele não terminou. Não precisava. Lívia desconectou o scanner. Pegou o laptop velho que trouxera na mochila. Abriu programas de diagnóstico alternativos, software livre, ferramentas que mecânicos independentes usavam quando não tinham acesso às oficiais. Nenhum deles funcionou. O sistema da Porsche era blindado. Cada tentativa de acesso retornava a mesma mensagem. Autenticação necessária. 12:30. Ela ouviu passos. Henrique voltava, dessa vez acompanhado de 2 mulheres elegantes, visitantes. Ele as guiava pela propriedade como quem exibe obras de arte. E essa é a garagem. Henrique apontou para a Porsche. Aquele carro ali me custou 1.200.000. Parou de funcionar. Tentei de tudo. Uma das mulheres olhou para Lívia. E essa moça está tentando consertar? Está tentando é a palavra certa. Henrique sorriu. Mas como você pode ver, o carro continua parado. A outra mulher riu. Um riso educado, mas que cortou como lâmina. Lívia abaixou a cabeça, fingindo concentração no laptop. Mas a humilhação queimava. Henrique se aproximou. Como está indo? Estou trabalhando. Isso eu vejo. Mas e o carro? Está funcionando? Silêncio. É o que imaginei. Henrique se virou para as visitantes. Vocês viram? Ela nem responde. Sinal de que não tem resposta. As mulheres trocaram olhares. Uma delas murmurou algo e riram novamente. Henrique as conduziu para fora. Antes de sair, olhou para trás. Você tem até às 6, Lívia. Depois disso, quero o carro exatamente como está. Sem mexer mais em nada. Ele saiu. Lívia ficou sozinha novamente. O silêncio da garagem era opressor. Ela olhou para a Porsche. Depois para o laptop. Depois para as próprias mãos, manchadas de graxa. Por um segundo pensou em desistir. Seria mais fácil. Menos doloroso. Ninguém a julgaria por não conseguir fazer o que profissionais certificados não fizeram. Mas então lembrou do rosto do pai. Da oficina vazia. Das contas. Das promessas que fez. Antes de confiar no diagnóstico, confia no que o carro está te dizendo. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Havia outra forma. Sempre havia. Lívia abriu um fórum online de mecânicos. Postagens antigas, discussões técnicas, problemas similares. Procurou por casos de Porsche com travamento após a atualização. Encontrou 3 relatos, todos sem solução. Mas num deles, um mecânico português havia comentado algo interessante. Se não conseguir acesso pelo protocolo oficial, tente pelo modo de serviço. É uma brecha. Modo de serviço. Lívia conhecia o conceito. Era uma função escondida nos sistemas, usada apenas em fábrica ou em situações de emergência. Não precisava de senha, apenas de uma sequência específica de comandos.
O problema é que cada fabricante tinha sua própria sequência. E encontrá-la era como adivinhar um código secreto. Ela começou a tentar. Pressionou botões no painel. Segurou combinações. Tentou sequências lógicas. Nada. Tentou novamente. Nada. E novamente. O relógio avançava. 1 da tarde. 5 horas restantes. Lívia sentiu o desespero subir. As mãos tremiam levemente. A certeza começava a rachar. Ela parou. Encostou na lateral do carro. Fechou os olhos. E então lembrou. O Audi A8. O carro do passado. O pai dela não tinha usado senha nenhuma. Ele tinha acessado o sistema por uma sequência. Uma sequência que ela vira, mas nunca entendeu completamente. A memória voltou em flashes. O pai pressionando botões, segurando o freio, girando a chave em intervalos específicos. Lívia abriu os olhos. Entrou na Porsche. Ajustou o banco. Colocou o pé no freio. Girou a chave para a posição de ignição sem dar partida. Contou 3 segundos. Desligou. Pressionou o acelerador até o fundo 5 vezes consecutivas. Girou a chave novamente. O painel piscou. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. E então, algo diferente apareceu na tela. Modo de diagnóstico avançado ativado. O coração de Lívia disparou. Ela estava dentro. Lívia conectou o laptop. Com o modo de diagnóstico ativado, o sistema abriu completamente. Ela navegou pelos menus, encontrou o histórico de atualizações. 3 meses atrás, firmware atualizado de 4.2.8 para 4.3.1 e viu o erro. O timing de injeção, o momento exato da injeção de combustível, estava desincronizado em 0,3 milissegundos. Microscópico. Invisível aos scanners, mas suficiente para travar o motor em modo de proteção. 1h30, 4h30 restantes. Lívia reescreveu o parâmetro manualmente, verificou 3 vezes, salvou. Atualização concluída. Ela girou a chave. O motor tentou pegar. A luz de advertência acendeu. Não funcionou. O coração de Lívia despencou. Ela tentou novamente. Nada. Talvez estivesse errada desde o início. 2 horas da tarde. Ela forçou a mente a desacelerar. Se o parâmetro estava correto, mas o sistema não aceitava, havia algo mais. Voltou ao laptop. Mergulhou mais fundo e encontrou um flag de segurança. Uma marcação criada quando o erro apareceu pela primeira vez. Impedia qualquer alteração nos parâmetros de injeção. Lívia hesitou. Se errasse agora, poderia danificar o sistema permanentemente, mas se não fizesse nada, voltaria derrotada. Ela navegou pelas camadas de proteção. Encontrou o flag. Mudou de 1 para 0. Alteração aceita. Reinicie o sistema. Lívia desligou tudo. Reconectou. Ajustou o banco. Antes de girar, sussurrou. Pai, deixa esse maldito carro ligar. Girou a chave. O motor tossiu. Hesitou. Então estabilizou. O ronco ficou uniforme. Suave. A luz de advertência piscou 3 vezes. E se apagou. Funcionou. Lívia saiu do carro, pernas tremendo. Sérgio apareceu correndo, incrédulo. Você conseguiu? Outros funcionários se aproximaram. Sussurros. Um deles correu para a casa principal. Henrique estava vindo. Mas algo incomodava Lívia. Algo no som do motor. Ela se inclinou, ouvindo com atenção. O carro não estava apenas funcionando, estava funcionando melhor do que deveria. O problema não começou 3 meses atrás, começou muito antes. Henrique surgiu na entrada da garagem com passos rápidos. O rosto carregava uma expressão que Lívia não conseguiu decifrar imediatamente. Não era alegria, não era alívio, era algo próximo de irritação contida. Ele parou a alguns metros da Porsche, ouvindo o motor funcionando. O ronco uniforme ecoava pela garagem como evidência irrefutável. Você ligou o carro? Não foi uma pergunta, foi uma constatação seca. Sim. Henrique se aproximou. Observou o painel. As luzes normais. Nenhum erro. Nenhuma advertência. Ele colocou a mão sobre o capô, sentindo a vibração do motor. Como?
Atualização mal executada. Lívia respondeu guardando o laptop. 3 meses atrás. Desincronizou o timing de injeção em alguns milissegundos. O sistema travou por segurança. E os outros mecânicos não viram isso? Viram o sintoma, não a causa. Henrique cruzou os braços. Então você está me dizendo que 7 profissionais certificados, com equipamentos de última geração, não conseguiram identificar algo tão simples quanto uma atualização mal feita? A forma como disse simples carregava desprezo. Como se minimizar o problema diminuísse também o feito de Lívia. Não é simples. Ela fechou a maleta de ferramentas. É sutil. O tipo de erro que só aparece se você procurar exatamente onde ninguém olha. Conveniente. Henrique deu um sorriso frio. Sérgio, que observava à distância, deu um passo à frente. Patrão, o carro está funcionando. Ela conseguiu. Henrique ergueu a mão, silenciando-o. Eu vejo que está funcionando. O que eu questiono é se vai continuar funcionando. Lívia o encarou. Vai. Como você tem certeza? Porque eu corrigi o parâmetro correto. Suponho que tenha alguma documentação disso? Algum relatório técnico que eu possa mostrar para a seguradora? Lívia hesitou. Não tinha. Fez tudo manualmente, diretamente no sistema. Não gerou nenhum documento oficial. Henrique percebeu a hesitação. É o que imaginei. Então, basicamente, você mexeu no carro. Ele ligou. Mas eu não tenho nenhuma garantia de que não vai parar de novo amanhã. Se parar, eu volto. Ah, que generoso. Henrique riu sem humor. E enquanto isso, eu fico aqui torcendo para que sua correção funcione. Lívia sentiu a raiva subir, mas se forçou a manter a voz calma. O senhor pode testar agora, ligar, desligar, quantas vezes quiser. Se falhar, eu não cobro nada. Henrique olhou para o carro, depois para ela. Eu vou fazer isso. Mas não agora. Vou usar o carro durante alguns dias. Se funcionar direito, eu pago. Se der qualquer problema, o acordo está cancelado. Não era esse o combinado. O combinado era você consertar o carro. Consertar significa que ele funciona. De verdade. Não só uma vez para fingir que resolveu. Sérgio tossiu, desconfortável. Outros funcionários trocaram olhares. Lívia respirou fundo. Tudo bem. Teste o quanto quiser. Mas tem uma coisa que o senhor precisa saber. O quê? O problema não começou há 3 meses. Henrique franziu a testa. Como assim? O carro já tinha um defeito anterior. Menor. Mascarado. A atualização só agravou o que já existia. Lívia apontou para o motor. Por isso ele está funcionando melhor agora. Corrigi os 2 problemas. Que defeito anterior? O timing já estava levemente fora do padrão de fábrica. Provavelmente desde que o carro saiu da concessionária. Imperceptível no uso normal. Mas estava lá. Henrique deu um passo à frente. Você está insinuando que a Porsche me vendeu um carro com defeito? Estou dizendo que defeitos sutis passam despercebidos, até que algo os agrava. Isso é especulação. É análise técnica. Lívia segurou o olhar dele. O senhor pode verificar com qualquer engenheiro da fábrica. Os dados estão todos no sistema. Henrique ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia realmente pensar no que ela dizia, em vez de apenas reagir. Dr. Almeida, que permanecera observando tudo calado, se aproximou. Se houver documentação técnica comprovando isso, pode ser útil para uma reclamação junto ao fabricante. Henrique o ignorou. Manteve os olhos em Lívia. Quanto eu te devo? R$ 600. Dobrado, 1.200. Eu pago quando tiver certeza de que funciona. O senhor disse que pagaria se eu resolvesse. Eu resolvi. Eu disse que pagaria se funcionasse. Ainda não sei se funciona. Lívia sentiu o chão escapar sob os pés. Ela tinha cumprido sua parte. Fez o impossível. E agora Henrique mudava as regras no meio do jogo. Sérgio deu um passo à frente, voz hesitante. Patrão, ela fez o trabalho. O carro está ligado. É justo pagar. Henrique se virou para ele, voz cortante. Sérgio, você é funcionário meu há 6 anos. Quer continuar sendo? Sérgio recuou,
abaixando os olhos. Ninguém mais falou. Henrique voltou sua atenção para Lívia. Você vai receber, mas no meu tempo, quando eu tiver certeza. Lívia pegou a maleta. Não discutiu, não implorou, apenas caminhou em direção à bicicleta. Lívia. A voz de Henrique a parou. Ela se virou. Você tem talento, é inegável. Ele fez uma pausa. Mas talento não é o suficiente nesse mundo. Você precisa aprender a se posicionar melhor. A ter documentação, garantias. Caso contrário, vai sempre depender da boa vontade dos outros. Lívia não respondeu. Henrique entrou na casa. Sérgio se aproximou, voz baixa. Desculpa, eu tentei. Eu sei. Lívia montou na bicicleta. Começou a pedalar para fora da fazenda. O sol já começava a descer, tingindo o céu de laranja. O calor diminuía, mas o peso aumentava. Ela tinha feito tudo certo. E ainda assim, parecia ter perdido. Quando passou pelo portão, viu um homem encostado num carro antigo. Mais velho, chapéu de palha, olhar atento. Ele acenou para ela, um gesto simples. Lívia acenou de volta, sem saber quem era. O homem sorriu. E algo naquele sorriso parecia dizer: eu sei exatamente o que aconteceu aqui. Mas antes que Lívia pudesse pensar mais sobre isso, ele entrou no carro e partiu na direção oposta. Lívia continuou pedalando, sozinha na estrada de terra, carregando a vitória técnica e a derrota prática. E sem saber que naquele exato momento, Henrique estava dentro de casa fazendo uma ligação que mudaria tudo. Lívia chegou em casa quando o céu já estava escuro. A oficina no térreo cheirava a óleo e memórias. 2 elevadores que funcionavam quando queriam. 3 carros esperando há semanas. No apartamento em cima, esquentou uma marmita velha. Sentou à mesa, encarando o celular. R$ 1.200. Aluguel atrasado. Conta de luz em atraso. Ela tinha cumprido sua parte. Não fora suficiente. O celular vibrou. Número desconhecido. Meu nome é Paulo Mendes. Estava na Fazenda Montenegro hoje. Vi seu trabalho. Impressionante. Gostaria de conversar. Posso ligar? Lívia digitou. Pode. Boa noite, Lívia. Sou engenheiro aposentado. Faço manutenção na fazenda. A voz era calma. Vi você trabalhando. Vi também como o Henrique te tratou. Não foi justo. Lívia não respondeu. Você fez o que 7 profissionais certificados não fizeram. Isso expôs a incompetência deles. E dele. Henrique não gosta disso. Então ele não vai pagar? Vai. Mas no tempo dele. Pausa. Você tem talento real, mas precisa aprender a se proteger. Documentação. Sempre. Fotos. Prints. Nunca confie em acordo verbal. Lívia sentiu o peso da verdade. Aquele homem de chapéu no portão? Durval. Cliente antigo do seu pai. Empresário. Dono de transportadora. Ele estava lá para ver se você tinha o mesmo talento do Roberto. Paulo fez uma pausa. Ficou impressionado. Pediu seu contato. Tem uma frota com problemas que ninguém resolve. Posso passar seu número? Pode. Não desista. Seu pai seria muito orgulhoso. A ligação encerrou. Lívia sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. O telefone vibrou novamente. Outro número. Lívia Azevedo? Aqui é Carla, secretária do Dr. Montenegro. Ele testou o veículo. Funcionou perfeitamente. Vai transferir o pagamento ainda hoje. R$ 1.200. Lívia ficou muda. Passou os dados bancários ainda processando. Henrique ia pagar. Ela não entendia o que mudara, mas não importava. Deitou, mas não dormiu. A mente não parava. Às 2 da manhã, nova mensagem. Durval Nogueira. Boa noite, Lívia. Paulo me passou seu contato. Preciso conversar sobre um serviço. Pode me ligar amanhã? É urgente. Posso. Ligo de manhã. Ela finalmente adormeceu. Em algum lugar da cidade, Henrique Montenegro estava acordado. Sentado diante do computador, olhando para um e-mail que acabara de enviar. Para a concessionária Porsche, reclamando sobre o defeito de fábrica que Lívia identificara. Exigindo compensação. Sem mencionar o nome dela. Sem dar crédito algum.
apenas usando as informações técnicas como se fossem descoberta dele. Henrique fechou o laptop e sorriu. Talento sem proteção era apenas oportunidade para outros. Lívia ligou para Durval às 9 da manhã. Tenho 16 caminhões Volvo. Falha intermitente na injeção eletrônica. 3 já travaram em rodovia. Prejuízo de 60 mil. 2 oficinas tentaram. Cobraram 42 mil para trocar módulos. O problema continua. Quando posso ver? Hoje. Durval passou o endereço. Galpão industrial na Zona Leste. Estarei aí ao meio-dia. O galpão ocupava um quarteirão. Dezenas de caminhões em fileiras. Durval a recebeu. 70 anos, mãos calejadas, olhar que avaliava sem julgar. Bem-vinda. Aperto firme. Lívia subiu no primeiro caminhão. Conectou o scanner. Os erros seguiam um padrão. Apareciam após 400 quilômetros em dias acima de 30 graus. Ela examinou o motor. O sistema de arrefecimento. Trocaram isso? Sim. Faz 2 meses. O sensor de temperatura era novo, original, mas instalado no lugar errado, centímetros abaixo do ideal. Quando o motor aquecia muito, o sensor não captava a tempo. O sistema travava por segurança. Encontrei. Lívia desceu. Já? O sensor está mal posicionado. Volvo mudou a especificação em 2021. Quem instalou seguiu o padrão antigo. E nos outros 15? Preciso verificar. Mas provavelmente todos têm o mesmo erro. Quanto custa? R$ 300 por caminhão. Só reposicionar. Trabalho manual. Durval ficou incrédulo. A última oficina cobrou 42 mil. Trocaram peças que não precisavam. Você pode fazer hoje? 1 dia e 3 meio dias com ajuda. sozinha. Feito. Meus mecânicos seguem suas instruções. Ao final da tarde, 4 caminhões prontos. Testados. Funcionando. Durval voltou. E? Ela está certa, chefe. Um mecânico respondeu. Burrice nossa não ter percebido. À noite, Durval a levou para jantar. Restaurante simples. Você tem 27 anos. Resolve o que profissionais experientes não resolvem. Por que está sozinha? Porque é o que tenho. Não. Você se subestima. Durval foi direto. Seu pai era bom, mas pensava pequeno. Você está mantendo uma oficina vazia com 3 carros esperando. Respeito seu pai, mas ele morreu sem expandir, sem deixar estrutura. Deixou só você e contas. As palavras doíam porque eram verdade. Estou te oferecendo um contrato. Manutenção da minha frota. Mensal. 5 mil fixos. Fora emergências. Lívia ergueu os olhos. Por quê? Porque você é boa e preciso de alguém confiável. Não tenho estrutura. Então monte, alugue espaço maior, contrate. Use os primeiros meses para se organizar. Pense. Não precisa responder agora, mas pense rápido. Oportunidade não espera. Antes de ir, ele perguntou. Henrique te pagou? Pagou. Ótimo, porque se não tivesse, eu ia ter uma conversa com ele. Lívia pedalou para casa, a cabeça fervilhando. 5 mil por mês. Estrutura. Crescimento. Tudo que ela queria, mas tinha medo de tentar. Tudo que o pai nunca teve coragem de fazer. Será que ela tinha? Na manhã seguinte, Lívia chegou ao galpão às 7. Os 2 mecânicos de Durval já estavam lá. Bom dia. Um deles, Marcelo, acenou. O patrão disse para seguirmos suas ordens. Lívia distribuiu as tarefas. Explicou o procedimento. Mostrou o posicionamento correto. Os mecânicos trabalharam sem questionar. Meio-dia. 10 caminhões prontos. 3 da tarde. Todos os 16 funcionando. Durval apareceu quando ela estava guardando as ferramentas. Terminou? Terminei. Pode testar. Durval chamou 3 motoristas. Mandou rodar os caminhões em teste de estrada. 200 quilômetros cada um. Temperatura de 34 graus. Às 7 da noite, os 3 voltaram. 0 problemas, chefe. Durval se virou para Lívia. Quanto eu devo? 16 vezes 300. 4.800. Ele fez a transferência na hora. E sobre o contrato? Lívia respirou fundo. Preciso pensar.
Pense até sexta. Depois disso, vou procurar outra pessoa. Ela assentiu. No caminho de volta, parou numa papelaria. Comprou um caderno. Começou a fazer contas. Aluguel de galpão maior, 3.000. 2 ajudantes, 4.000. Ferramentas e equipamentos. Investimento inicial de 15.000. Com o contrato de Durval, daria para cobrir os custos mensais. Mas o investimento inicial era o problema. Ela não tinha. Lívia chegou em casa e abriu o extrato bancário. 1.200 de Henrique, 4.800 de Durval, 6.000 no total. Precisava de mais 9.000 para começar. Ela olhou para a oficina embaixo. Velha, pequena, mas paga. Poderia vender. Conseguiria pelo menos 20.000, o suficiente para começar algo novo. Mas vender significava abandonar o último pedaço do pai. Lívia subiu, deitou, não dormiu. Às 2 da manhã, o celular vibrou. Paulo Mendes. Lívia, soube do trabalho com Durval. Parabéns. Estou repassando seu contato para mais 3 empresários. Prepare-se. Ela leu várias vezes. Na manhã seguinte, 3 ligações. Um dono de concessionária com problemas em carros importados. Um empresário com equipamentos agrícolas travando. Uma empresa de logística com vans que superaqueciam. Todos queriam orçamento. Lívia agendou visitas, fez diagnósticos, fechou 2 trabalhos imediatamente, mais 7.000 em 3 dias. Agora tinha 13.000, o suficiente. Quarta-feira. Lívia procurou um galpão para alugar. Encontrou um na zona industrial, maior, limpo, estruturado. Quinta-feira. Comprou ferramentas novas, equipamentos de diagnóstico avançado. Sexta-feira. Ligou para Durval. Aceito o contrato. Ótimo. Precisa de algo? Indicação de mecânicos bons. Tenho 2. Mando os contatos. À tarde, Lívia entrevistou os 2. Contratou ambos. Sábado, ela estava organizando o novo espaço quando o celular tocou. Número desconhecido. Lívia Azevedo? Sim. Aqui é da assessoria jurídica da Porsche Brasil. Recebemos uma reclamação do Sr. Henrique Montenegro sobre defeito de fábrica em um veículo Panamera. Ele mencionou que você fez o diagnóstico técnico. Podemos conversar? O estômago de Lívia gelou. Sobre o quê? Precisamos dos dados técnicos que você levantou. O Sr. Montenegro está exigindo compensação de R$ 200.000 por danos morais e materiais. 200.000? Sim. Ele alega que o carro ficou parado 6 meses por incompetência da fabricante. Lívia sentiu a raiva subir. Eu consertei o carro. De graça nos primeiros 5 meses. Só fui chamada depois que ele já tinha gastado fortunas com outros. Entendo. Mas o senhor... Montenegro alega que você identificou o defeito de fábrica. É verdade? É. Um parâmetro de timing que já vinha errado. Mas o problema maior foi uma atualização mal executada por uma empresa certificada, não pela Porsche. Pode documentar isso? Posso. Tenho os prints do sistema? Ótimo. Podemos marcar uma reunião? Podem. A ligação encerrou. Lívia ficou parada. Henrique estava usando o trabalho dela para lucrar, sem mencionar o nome, sem dar crédito, apenas extraindo vantagem. Ela pensou em ligar para ele. Pensou em confrontar, mas lembrou do conselho de Paulo. Documentação. Lívia organizou todos os arquivos. Prints do sistema. Fotos. Histórico de erros. Relatório técnico detalhado. Segunda-feira, reunião com os advogados da Porsche. 3 homens de terno. Sala envidraçada. Lívia apresentou tudo. Explicou o erro original de fábrica. Explicou o erro da atualização. Mostrou que um agravou o outro. A Porsche tem responsabilidade parcial, ela concluiu. Mas não total. Um dos advogados folheou os documentos. Esse trabalho é extremamente detalhado. O Sr. Montenegro apresentou isso? Não. Ele apresentou uma versão simplificada, sem fontes. Entendo. O advogado trocou olhares com os colegas. Senhorita Azevedo, você teria interesse em trabalhar como perita técnica para a Porsche? Lívia piscou. Como? Casos como esse aparecem.
Precisamos de profissionais independentes para a análise técnica imparcial. Quanto paga? 2.000 por análise, mas se houver necessidade de testemunho. Lívia não hesitou. Aceito. Saiu da reunião com um contrato assinado e a certeza de que Henrique não ia ganhar os 200.000 que queria. Mas mais importante, ele também não ia saber que ela estava envolvida. Lívia sorriu pela primeira vez em dias. As coisas estavam mudando, rápido demais, mas mudando. E então, na terça-feira, tudo desmoronou. Um e-mail. Concessionária, onde ela comprara os equipamentos novos. Cobrança duplicada. Erro no sistema. Em vez de 13.000, haviam debitado 26.000. Sua conta estava negativa em 12.000 reais. E o banco já tinha bloqueado o cartão. Lívia ligou para a loja de equipamentos imediatamente. Houve um erro no sistema. A atendente confirmou. Vamos estornar em até 5 dias úteis. 5 dias? Minha conta está negativa agora. Infelizmente é o prazo padrão. Sinto muito. Lívia desligou. Olhou para o galpão novo. Para os 2 mecânicos que começariam na segunda. Para os contratos que dependiam desse início. 12.000 negativos. Juros diários. E nenhuma forma de operar até o estorno. Ela pensou em ligar para Durval. Pedir adiantamento. Mas o contrato nem tinha começado ainda. Seria humilhante. Pensou em vender a oficina velha. Mas levaria semanas para encontrar comprador. Pensou em desistir. Cancelar tudo. Voltar para a realidade pequena e segura. Mas então lembrou das últimas semanas. De cada vitória. De cada vez que provara estar certa. Lívia pegou o celular. Ligou para Paulo Mendes. Paulo, preciso de ajuda. Ela explicou a situação. Paulo o ouviu em silêncio. Quanto você precisa? 12.000. Só até o estorno. Uma semana no máximo. Pode ser 15? Lívia hesitou. Por que 15? Porque você vai precisar de margem para operar enquanto o estorno não cai. Não adianta ter conta zerada e nenhum capital de giro. Ele estava certo. Eu pago juros. Não quero juros. Quero que você tenha sucesso. Paulo fez uma pausa. Seu pai me ajudou uma vez. Sem cobrar. Sem fazer alarde. Agora é minha vez. Paulo, mando a transferência hoje. Você devolve quando puder. A ligação encerrou. Às 3 da tarde, os 15.000 estavam na conta. Lívia respirou. Cobriu o negativo. Desbloqueou o cartão. Pagou o primeiro aluguel do galpão. Na segunda, os 2 mecânicos chegaram. Jonas e Ricardo. Experientes. Humildes. Chefe, pode ensinar? Jonas perguntou. Queremos aprender esse jeito seu de diagnosticar. Lívia ensinou. Compartilhou. Não guardou segredos. O primeiro trabalho com a equipe foi nos caminhões de Durval. Manutenção preventiva. Simples, mas essencial. Jonas observava cada passo. Ricardo fazia anotações. Você ensina diferente. Ricardo comentou. Não tem pressa. Explica o porquê. Foi como meu pai me ensinou. O trabalho fluiu. No final do mês, 5 clientes novos. 2 contratos mensais. Faturamento de 18.000. Lívia pagou Paulo na terceira semana. Já? Ele riu ao receber. Eficiente. Aprendi que dívida atrasa progresso. Outubro chegou. O galpão funcionava. A equipe crescia. Mais um mecânico contratado. Uma recepcionista para organizar agendas. Lívia acordava às 5. Dormia à meia-noite. Mas pela primeira vez em anos, não era por desespero. Era por construção. E então, numa quinta-feira, Henrique Montenegro apareceu no galpão. Sem avisar, sem marcar. Ele entrou observando tudo. O espaço organizado. Os equipamentos novos. A equipe trabalhando. Impressionante. Ele disse sem emoção. Lívia estava sob um carro, terminando uma revisão. Saiu devagar, limpando as mãos. Senhor Montenegro, soube que você abriu oficina nova. Abri. E que está trabalhando para a Porsche. Lívia não respondeu. Como perita técnica. Henrique continuou. Analisando reclamações de clientes, inclusive a minha. Silêncio. Você não se declarou impedida.
Ele falou baixo, controlado. Não informou que tinha relação prévia comigo. Isso é conflito de interesse. Não tenho relação prévia com você. Prestei um serviço. Recebi. Acabou. Você consertou meu carro. E agora está avaliando se minha reclamação é válida. Isso é, no mínimo, antiético. Lívia deu 2 passos à frente. O senhor usou minha análise técnica para exigir 200 mil de compensação, sem me dar crédito, sem mencionar meu nome. Isso é antiético. Henrique não recuou. Eu paguei pelo serviço. O conhecimento gerado me pertence. Não pertence. Pertence a quem o gerou. E eu não autorizei uso comercial. Você não colocou isso no contrato. Não tivemos contrato. Foi acordo verbal. Lembra? Os dois se encararam. A tensão era palpável. Jonas e Ricardo pararam de trabalhar observando a distância. O que você quer, Lívia? Henrique perguntou. Quer que eu retire a reclamação? Quer sua parte dos 200 mil? Não quero nada do senhor. Então por que aceitou ser perita? Porque sou qualificada. E porque minha análise é imparcial. Diferente da sua. Henrique sorriu. Um sorriso frio. Você acha que está crescendo, que está vencendo. Mas isso aqui? Ele gesticulou para o galpão. É frágil. Um cliente importante reclama, uma avaliação negativa e tudo desmorona. É uma ameaça? É um aviso. Henrique se virou para sair. Você é talentosa, mas talento sem humildade é perigoso. Para você mesma. Ele saiu. Jonas se aproximou. Chefe, tá tudo bem? Tá. Mas não estava. Lívia sabia que Henrique não deixaria passar. Ele era orgulhoso demais, poderoso demais. E ela tinha exposto suas fraquezas publicamente. Naquela noite, sozinha no galpão, Lívia pensou em tudo que construíra, em quão rápido conseguira, e em quão rápido poderia perder. Ela pegou o celular, abriu a lista de contatos, passou pelo nome do pai, que nunca apagara, e sussurrou para o vazio. Pai, eu fiz certo? Nenhuma resposta. Apenas o eco do silêncio. E a certeza de que a tempestade estava apenas começando. 3 dias depois, a primeira baixa. A empresa de logística cancelou o contrato. Vamos reestruturar. Nada pessoal. No dia seguinte, o dono da concessionária fez o mesmo. Lívia ligou para Durval. Você ouviu algo sobre mim? Henrique Montenegro está espalhando que você é inexperiente, que fez um concerto de sorte, que não tem estrutura. Pausa. Eu não acredito, mas tem gente que acredita, especialmente quem deve favores para ele. Sem os 2 contratos, perdia 7 mil de receita fixa. Custos, 9 mil mensais. Jonas bateu na porta. A gente sabe que está apertado. Se precisar cortar salário temporário, a gente aceita. Não vou cortar salário de ninguém. Vou trabalhar mais. Lívia passou o fim de semana buscando clientes. Conseguiu 4 trabalhos pequenos. Suficiente para uma semana. Não sustentável. Segunda-feira, reunião com a Porsche. Lívia apresentou a análise. O defeito de fábrica existe, mas representa 30% do problema. Os outros 70% foram da atualização mal executada. 60 mil em compensação seria justo. Não 200 mil. Ela tinha acabado de reduzir em 70% a compensação de Henrique. 2 dias depois, Paulo ligou. Henrique está oferecendo descontos e parcerias para empresários. Em troca, pede apenas que não contratem você. Está funcionando? Com alguns, sim, mas tem gente que respeita seu trabalho. Me dá uns dias. Quinta-feira. E-mail. Convite. Associação de Empresários de Ribeirão Preto. Paulo organizara uma apresentação para ela. Sábado. 50 empresários presentes. E no fundo, Henrique Montenegro. Lívia subiu ao palco. Não falou de si. Falou de problemas, de prejuízos evitáveis. Mostrou casos reais. As perguntas vieram. Quanto cobra? Entre 300 e R$ 1.000. E então a armadilha. Um homem ao lado de Henrique. Ouvi dizer que seu diagnóstico foi contestado por profissionais mais experientes. Verdade? Silêncio. Meu diagnóstico foi contestado por 7 mecânicos certificados. Todos falharam. Eu resolvi. O carro funciona até hoje. Se isso é contestação,
Aceito todas. Mas houve reclamação na Porsche. Defeito de fábrica. Havia um defeito prévio que ninguém identificou. Meu trabalho revelou isso. Não causou. E você lucrou com essa revelação? Não. Apresentei análise técnica imparcial como perita independente. Recebi honorários pelo trabalho técnico, não pela reclamação. Paulo interrompeu. Próxima pergunta. No final, 16 cartões de visita. 5 orçamentos imediatos. Henrique saiu sem dizer nada. Mas o olhar dizia tudo. Isso não acabou. Lívia tinha ganhado uma batalha. Mas a guerra estava longe de terminar. E Henrique tinha recursos que ela não tinha: poder, influência, paciência e nenhum limite para até onde estava disposto a ir. Segunda-feira. Notificação formal, processo judicial. Henrique Montenegro versus Lívia Azevedo. Uso indevido de informações. Conflito de interesse. Danos à reputação. Valor: R$ 50.000. Lívia ligou para Paulo. Ele me processou. Paulo conectou-a com a doutora Renata Costa, advogada. Isso é intimidação. Ele não tem caso. Mas vai levar meses. E enquanto isso, ele vai te sabotando. Jonas chegou com más notícias. Cliente novo perguntou se tínhamos processos pendentes. Quando pesquisar, vai encontrar. Naquela noite, Lívia não dormiu. Pensou em desistir, mas lembrou da Porsche, dos caminhões, de cada vitória. E decidiu não recuar. Gravou um vídeo, simples, direto. Explicou sua história, o caso, a tentativa de sabotagem, sem mencionar Henrique diretamente. Postou nas redes, 6 horas, 20.000 visualizações, 12 horas, 50.000. Comentários, apoio, revolta, solidariedade. Jornal local pediu entrevista. Depois outro, TV regional. A história ganhou força. Mecânica processada por empresário após consertar carro que ninguém conseguiu. Henrique tentou controlar a narrativa. Mas a internet não acreditou. Durval ligou. 3 empresários me ligaram perguntando sobre você. Sexta-feira. Ligação inesperada. Aqui é Carlos Mendonça, presidente da Associação dos Transportadores do Interior de São Paulo. Queremos oferecer um contrato, 130 frotas. 10.000 por mês fixo, mais trabalho sob demanda. Aceito. Comemoração no galpão, domingo. Mensagem de número privado. Você acha que ganhou, mas acabou de cavar o próprio buraco. Lívia guardou. Documentou. Segunda-feira. A Porsche Panamera preta entrou no galpão. Henrique desceu. Diferente. Sem arrogância. Precisamos conversar. Vim retirar o processo. Por quê? Porque eu errei. Henrique respirou. A Porsche me ofereceu 60.000. Recusei. Quis 200. Fui a júri. Perdi. Não recebi nada. Paguei 42.000 de custas. Pausa. Minha reputação. Tentei te destruir e acabei me destruindo. Empresários me evitam. Parcerias canceladas. Tudo porque não aceitei que você foi mais competente. Não era sobre competência. Era sobre orgulho. Era. E me custou muito mais que 200.000. Ele colocou uma pasta na mesa. Retirada formal do processo. Carta pública de retratação. Por que está fazendo isso? Porque preciso dormir à noite. E porque você me mostrou que poder não é o mesmo que razão. Ele se levantou. Seu pai, eu o conheci. Ele consertou um trator meu. Cobrou um valor ridículo. Ofereci mais. Ele recusou. Disse que o trabalho valia aquilo, não mais. Pausa. Eu nunca entendi. Até agora. Henrique saiu. Lívia ficou sozinha, segurando a pasta. A guerra tinha acabado. Mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque crescer nunca foi sobre vencer Henrique. Foi sobre vencer a si mesma. 6 meses depois. O galpão tinha outro nome agora. Azevedo Diagnóstico Automotivo. Placa nova na entrada. 7 mecânicos. 3 turnos. Fila de espera de 2 semanas. Lívia chegava às 6 da manhã. Não porque precisava, mas porque gostava. Durval aparecia toda segunda para tomar café e conversar sobre a semana. Paulo enviava indicações constantes.
A Porsche a chamava para perícias técnicas mensais. O contrato com a Associação dos Transportadores rendera outros 6 contratos corporativos. Faturamento mensal, R$ 42 mil. Lucro líquido, 18 mil. A oficina velha da Avenida 9 de Julho tinha sido transformada em escola técnica gratuita. Lívia ensinava diagnóstico automotivo para jovens de baixa renda. 3 turmas por semana. Jonas coordenava as operações do galpão. Ricardo, o treinamento da equipe. Tudo funcionava. Mas Lívia sentia algo faltando. Numa quarta-feira, ela recebeu uma ligação. Número desconhecido. Lívia Azevedo? Sim. Aqui é Marcos Vieira. Sou produtor da TV Cultura. Estamos fazendo uma série sobre empreendedorismo no interior de São Paulo. Gostaríamos de incluir sua história. Minha história? Sim. A mecânica que enfrentou um empresário poderoso, que transformou humilhação em crescimento, que está mudando o mercado regional. Lívia hesitou. Não sei se quero exposição. Entendo. Mas sua história inspira, especialmente mulheres em áreas dominadas por homens. Pausa. Pense. Não precisa decidir agora, ela pensou. Durante dias. E então aceitou. A gravação aconteceu no galpão. Câmeras, luzes, entrevista de 2 horas condensada em 12 minutos. O episódio foi ao ar numa sexta à noite. Audiência regional de 200 mil pessoas. No sábado, o celular de Lívia não parou. Mensagens, ligações, e-mails. 3 jornalistas pedindo entrevista, 5 empresas querendo orçamentos. E uma mensagem que a surpreendeu. Lívia, sou Amanda. Tenho 19 anos. Vi seu programa. Quero ser mecânica. Posso te visitar? Lívia respondeu. Pode. Vem segunda. Amanda chegou às 8 da manhã. Nervosa. Olhos brilhando. Eu sempre gostei de carros, mas minha família dizia que não era coisa de mulher, que eu devia fazer administração ou pedagogia. Aí eu vi você na TV e pensei, se ela conseguiu, eu também posso. Lívia sentiu algo apertar no peito. Você pode. Me aceita como aprendiz? Você tem alguma experiência? Nenhuma. Mas aprendo rápido. E não tenho medo de sujar as mãos. Lívia olhou para Jonas. Ele sorriu. Chefe, a gente começou do zero também. Você está contratada. Lívia estendeu a mão. Mas vai trabalhar duro. Vou. Prometo. Amanda começou na segunda perguntando. Anotando tudo. Em 3 semanas, já estava fazendo revisões simples sozinha. Em 2 meses, diagnosticando falhas básicas. E Lívia viu nela a si mesma anos atrás. A mesma fome. A mesma determinação. Outubro. Lívia foi convidada para palestrar numa universidade federal. Engenharia mecânica. Auditório com 300 alunos. Ela subiu ao palco, olhou para aquela multidão e por um segundo sentiu o peso de tudo que tinha acontecido. A Porsche. Henrique. O crescimento. E falou. Não sobre sucesso, sobre falha, sobre medo, sobre as noites em que quis desistir. Falou sobre o pai, sobre aprender ouvindo motores, sobre confiar na própria intuição quando todos duvidavam. Falou sobre documentar, sobre se proteger, sobre crescer sem perder a essência. No final, aplausos de pé. Um professor se aproximou depois. Impressionante! Você já pensou em escrever um livro? Um livro? Sobre diagnóstico automotivo avançado, com casos reais. Seria referência nacional. Lívia nunca tinha pensado nisso, mas agora pensava. Voltou para casa naquela noite e abriu um documento em branco no computador. Capítulo 1. Antes de confiar no diagnóstico, confie no que o carro está dizendo. As palavras do pai. O começo de tudo. Ela começou a escrever. E enquanto escrevia, percebeu que não estava apenas documentando conhecimento técnico. Estava documentando uma jornada, uma transformação. Uma prova de que competência, quando combinada com coragem, pode romper qualquer barreira. 2 semanas depois, Lívia recebeu outra ligação inesperada. Lívia, aqui é Sérgio. Lembra de mim? Sérgio.
O mecânico da fazenda Montenegro. Lembro. Eu... eu pedi demissão. Ele falou hesitante. Não aguento mais trabalhar lá. O ambiente ficou pesado depois de tudo. E eu fiquei pensando, você está contratando? Lívia sorriu. Estou sempre contratando gente boa. Eu sou bom? Você foi o único que tentou me defender naquele dia. Isso conta mais que técnica. Sérgio começou na segunda seguinte. E assim, peça por peça, Lívia não estava apenas construindo uma empresa. Estava construindo uma família. Mas no fundo de tudo, algo ainda a incomodava. Uma sensação de que a história não estava completa. De que faltava algo, algo importante. E numa manhã de novembro, ela descobriu o quê? Um e-mail da concessionária Porsche. Prezada Lívia, gostaríamos de convidá-la para um evento especial. Será anunciado algo que você vai querer ouvir pessoalmente. Compareça, por favor. Lívia leu 3 vezes. E soube, sem saber como, que aquele evento mudaria tudo novamente. O evento era num hotel 5 estrelas em São Paulo. Lívia chegou de carro, não mais de bicicleta. Um Civic seminovo que comprara 3 meses atrás. Simples, mas dela. A recepção estava cheia. Executivos da Porsche, jornalistas, empresários. E, para sua surpresa, Durval e Paulo. O que vocês fazem aqui? Lívia perguntou. Fomos convidados. Durval sorriu. Disseram que era sobre você. Sobre mim? Um assessor da Porsche se aproximou. Senhorita Azevedo, por favor, nos acompanhe. O evento começa em 10 minutos. Ela foi levada a uma área VIP. Café, salgados, ambiente formal demais para o que ela estava acostumada. E então viu. No canto da sala, sozinho, Henrique Montenegro. Ele acenou. Educado. Distante. Lívia acenou de volta. Não havia mais raiva. Apenas um entendimento silencioso de que ambos tinham mudado. O diretor da Porsche Brasil subiu ao palco. Microfone. Apresentação. Boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Hoje estamos aqui para anunciar algo histórico. A Porsche Brasil está lançando um programa inédito, Rede de Peritos Técnicos Independentes. Murmúrios na plateia. Durante anos dependemos exclusivamente de concessionárias autorizadas para diagnósticos complexos. Mas percebemos que há profissionais extraordinários fora dessa rede. Profissionais que muitas vezes são mais eficientes e precisos que nossos próprios técnicos certificados. Ele fez uma pausa. Uma dessas profissionais está aqui hoje, Lívia Azevedo. Os holofotes se voltaram para ela. Lívia sentiu o calor, os olhares, o peso. Lívia resolveu um caso que 7 especialistas certificados não conseguiram. E mais, identificou um defeito de fábrica que passou despercebido por anos. Graças a ela, corrigimos o problema em toda a linha de produção daquele modelo. Potencialmente, evitamos centenas de casos similares. Aplausos. Por isso, é com orgulho que anunciamos: Lívia Azevedo é a primeira perita técnica independente oficialmente credenciada pela Porsche Brasil. Mais aplausos. Dessa vez, intensos. O diretor continuou. E não é só isso. A Porsche vai patrocinar a criação de um centro de treinamento técnico avançado, a ser dirigido pela própria Lívia. O objetivo é formar novos profissionais com o mesmo padrão de excelência. Lívia ficou paralisada. Não esperava por isso. Não assim. Lívia, pode subir ao palco? Ela subiu, pernas tremendo, mãos suando. O diretor entregou-lhe uma placa, um certificado e um envelope. Dentro está o contrato de patrocínio, R$200 mil para montar o centro, e um contrato de consultoria de 5 anos. Lívia olhou para o envelope, para a plateia, para Durval e Paulo sorrindo, para Henrique, que aplaudia em silêncio, e então olhou para o microfone à sua frente. Posso falar? Por favor. Lívia respirou fundo. Eu não esperava por isso. Nunca imaginei que um dia estaria aqui. Há 1 ano atrás, eu pedalava de bicicleta para tentar consertar um carro impossível, achando que, se falhasse, seria o fim. Silêncio atento. Mas não foi o fim. Foi o começo. Ela olhou para o envelope. Esse reconhecimento não é só meu.
É do meu pai, Roberto Azevedo, que me ensinou que antes de confiar no diagnóstico, você confia no que o carro está dizendo. É de Paulo Mendes, que me ajudou quando eu não tinha ninguém. É de Durval Nogueira, que apostou em mim quando ninguém mais apostaria. E é de cada mecânico, cada profissional que trabalha com honestidade e competência, mesmo quando ninguém está olhando. Aplausos crescentes. Vou aceitar esse contrato, vou montar o centro de treinamento e vou garantir que nenhum jovem talentoso seja ignorado só porque não tem diploma caro ou sobrenome importante. Lívia olhou para o diretor. Obrigada, de verdade. Ela desceu do palco sob aplausos de pé. Durval a abraçou. Seu pai estaria explodindo de orgulho. Paulo apertou sua mão. Você conseguiu. E então Henrique se aproximou, hesitante. Parabéns, ele disse, simples. Obrigada. Posso falar com você? Só um minuto. Lívia acenou. Eles se afastaram para um canto. Henrique olhou para o chão. Eu queria pedir desculpas. De verdade. Não só formalmente, mas de coração. Você já pediu. Eu sei. Mas preciso que você entenda. Quando vi você naquele dia, na minha fazenda, eu não vi competência. Eu vi ameaça. Vi alguém que me fazia questionar tudo o que eu achava que sabia. Ele ergueu os olhos. E em vez de aprender, eu atacei. Foi covarde. Lívia ficou em silêncio. Você me ensinou algo importante. Henrique continuou. Humildade não é fraqueza, e reconhecer erro não é derrota. É crescimento. O que você vai fazer agora? Vou reconstruir. Henrique sorriu, mas era um sorriso diferente, sincero. Vou ser menos arrogante, mais atento. E quem sabe, um dia, posso até trabalhar com você. Talvez. Lívia estendeu a mão. Mas sem jogos dessa vez. Sem jogos. Palavra. Eles apertaram as mãos. E pela primeira vez desde que se conheceram, não havia tensão. Apenas respeito mútuo. O evento terminou. Lívia voltou para Ribeirão Preto naquela noite, dirigindo devagar, processando tudo. 200 mil reais, centro de treinamento, contrato de 5 anos, ela tinha vencido, de verdade. Mas quando chegou em casa, não celebrou, não gritou, não comemorou. Subiu para o quarto que ainda mantinha na casa velha. Abriu a gaveta, tirou uma foto antiga. Ela e o pai. Na oficina. Ela com 12 anos, segurando uma chave de fenda, sorriso enorme. E ele atrás, mão no ombro dela, orgulho nos olhos. Lívia segurou a foto contra o peito e chorou. Não de tristeza, de gratidão. Porque tinha honrado o legado, tinha ido além. Tinha provado que talento, quando nutrido com coragem e persistência, pode transformar humilhação em triunfo. E que a voz do pai, mesmo em silêncio, nunca a abandonara. Antes de confiar no diagnóstico, confia no que o carro está te dizendo. Ela sempre confiou. E sempre confiaria. 1 ano depois. O Centro de Treinamento Técnico Avançado Azevedo ocupava o antigo prédio de uma fábrica desativada. 3 andares, 20 baias de trabalho, equipamentos de última geração e 70 alunos por turma. Lívia caminhava pelos corredores todas as manhãs, observando. Amanda, agora instrutora assistente, ensinava diagnóstico básico para iniciantes. Sérgio coordenava o programa de estágio em empresas parceiras. Jonas e Ricardo dividiam a gestão entre o galpão e o centro. A oficina original da Avenida 9 de Julho funcionava como museu. Fotos, ferramentas antigas, a história de Roberto Azevedo preservada para quem quisesse conhecer. E muita gente queria. 3 documentários, 2 livros publicados, dezenas de reportagens. Lívia tinha virado referência nacional. Convites para palestras chegavam semanalmente. Universidades, empresas, eventos internacionais. Mas ela nunca esquecia de onde veio. Numa tarde de sexta-feira, Lívia estava ajustando um motor quando uma aluna se aproximou. 19 anos. Tímida. Professora, posso perguntar uma coisa? Pode. Como você sabia que ia dar certo?
Quando tudo parecia impossível, como não desistiu? Lívia desligou a ferramenta, limpou as mãos, olhou para a menina. Eu não sabia, respondeu, honesta. Houve noites que eu quis desistir, dias que pensei que tinha falhado, momentos que a dúvida quase me paralisou. A aluna ouviu, atenta. Mas eu aprendi uma coisa. O medo da humilhação é maior que a humilhação real. Lívia continuou. Quando você aceita que pode errar, que pode falhar, que pode ser julgada, aí você fica livre para tentar de verdade. E se eu tentar e falhar? Você vai falhar. Várias vezes. Lívia sorriu. Mas cada falha te ensina algo. E se você prestar atenção, cada erro te aproxima da solução. A aluna assentiu. Voltou ao trabalho. Lívia olhou ao redor. 70 jovens, 70 histórias. 70 futuros sendo construídos. E pensou, isso vale mais que qualquer prêmio. Naquela noite, Lívia recebeu uma mensagem. Henrique Montenegro. Lívia, preciso de um diagnóstico. A Porsche voltou a dar problema. Posso agendar com você? Ela sorriu. Respondeu, pode, mas dessa vez vou cobrar o valor justo. Justo, sem descontos. Sem descontos. Na segunda-feira, Henrique chegou ao centro. Olhou ao redor, impressionado. Você construiu um império. Construiu uma comunidade. Lívia corrigiu. Ela diagnosticou o problema em 20 minutos. Um sensor com defeito de fabricação. Simples. Cobrou R$ 800. Henrique pagou sem questionar. Antes de sair, ele parou. Posso te contar uma coisa? Pode. Eu indiquei 3 empresários para treinarem suas equipes aqui. Nenhum deles sabe que a indicação veio de mim. Ele sorriu. Aprendi que ajudar em silêncio vale mais que ostentar em público. Seu pai teria ficado orgulhoso. Acho que sim. Henrique saiu. E Lívia percebeu que o ciclo tinha se fechado completamente. Dezembro. Natal. O centro estava fechado. Lívia estava sozinha no escritório, organizando papéis. Na parede, uma foto emoldurada. Ela e o pai na oficina velha. Ao lado, outra foto. Lívia e seus 70 alunos da primeira turma. Todos formados. Todos empregados. Ela olhou para as 2 fotos e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era a paz de quem chegou ao topo. Era a paz de quem encontrou o próprio caminho. O celular tocou. Número desconhecido. Lívia Azevedo? Sim. Aqui é do Comitê Nobel de Engenharia Automotiva. Gostaríamos de informar que você foi indicada para o Prêmio Inovação Técnica América Latina. Lívia ficou em silêncio. Como? Seu trabalho na identificação de falhas sistêmicas e seu impacto na formação de novos profissionais. A cerimônia é em março, na Argentina. Podemos contar com sua presença? Podem. A ligação encerrou. Lívia colocou o celular sobre a mesa. Olhou para o teto e sussurrou. Pai, a gente conseguiu. E então, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se descansar, porque a jornada não tinha terminado, mas uma etapa importante tinha se completado. A menina que pedalava de bicicleta com medo de falhar tinha se tornado a mulher que ensinava outros a não terem medo de tentar. A mecânica subestimada tinha se tornado a referência que todos procuravam. E a filha que carregava o peso de um legado tinha descoberto que o maior legado não é o que você herda, é o que você constrói. Lívia fechou o escritório. Desceu as escadas. Olhou para o prédio iluminado contra o céu noturno. E sorriu. Porque sabia que amanhã 70 novos alunos entrariam por aquelas portas. 70 novas histórias começariam. E cada uma delas provaria mais uma vez que competência não tem gênero, idade ou sobrenome. Tem apenas verdade. E verdade, quando defendida com coragem, sempre vence. Sempre. Se essa história te inspirou, se inscreva no canal agora mesmo e deixe seu like neste vídeo. E não esquece de comentar de onde você está nos assistindo. Sua história pode ser a próxima que vamos contar. Até a próxima!